Boa noite, Mestre Tanaka. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma sessão do nosso trabalho entre nós, espíritos de luz, e os seres humanos especiais, como o Senhor Mestre Tanaka e o Senhor Aparelho, sabendo das dificuldades que o mundo está enfrentando e querendo transmitir o conhecimento adequado para este momento. Primeiro, em resposta à pergunta do nosso amigo Mestre Tanaka, a respeito de uma passagem de um livro que há tempos foi escrito e revela muito da realidade vivida atualmente, vamos trazer informações de uma maneira mais genérica, de uma forma mais generalizada. Podemos dizer com toda a certeza que muito do que é escrito, do que é publicado, do que é divulgado através dos filmes de ficção científica ou filmes de aventura, tem sim, digamos, umas pitadas da realidade que encontramos no nosso plano espiritual e que está reservada para o futuro do plano material. Como é sabido, as tecnologias e os conhecimentos científicos do plano espiritual são deveras elevados quando comparados com o plano material. Aos poucos, quando se julga adequado o momento, são reveladas questões tecnológicas ou científicas para os seres humanos de suas respectivas áreas de conhecimento, para que a humanidade venha a evoluir gradativamente. São feitos planejamentos complexos no plano espiritual, de forma a sempre analisar o quão benéfica seria a revelação de uma determinada informação para o plano material. Analisa-se em detalhes e com cuidado todos os aspectos negativos que tal informação pode causar à humanidade como um todo, principalmente levando em consideração as influências nem sempre benéficas dos seres do plano astral, que também estão sempre planejando as suas ações como um jogo de xadrez. Quando o plano espiritual revela uma determinada informação, o plano astral também está planejando como fazer com que os seres humanos utilizem essa informação para outros fins não tão benéficos como se pensa no plano espiritual. Esta é a real situação que enfrentamos na eterna divergência entre o plano espiritual e o plano astral. Como exemplos, o plano espiritual, através de intuições para cientistas da época, revelou o mecanismo que faria o homem voar, através de aparelhos e mecanismos sofisticados, e o homem foi desenvolvendo meios cada vez mais avançados, de forma a transformar a virtude de voar como um meio de transporte. Porém, por outro lado, também foi utilizado para fins bélicos, para as guerras, e trouxeram a morte de muitos seres humanos. Portanto, amigos, este foi um exemplo muito claro da divergência que ocorre entre o plano espiritual e o plano astral. É por isso que muitas tecnologias que existem no plano espiritual e que poderiam ser de muita utilidade no plano material, ainda não foram reveladas, pois podem causar muitos danos ao próprio plano material. Mas, frequentemente, os seres do plano espiritual costumam intuir as pessoas relacionadas com a indústria de entretenimento, como os autores de grandes livros, de grandes filmes, que recebem sim informações sobre essas tecnologias. E com isso, muitos filmes e livros revelam coisas que no plano espiritual é muito comum se utilizar e no plano material
ainda está muito longe do alcance das pessoas comuns. Como mencionado aqui em algumas sessões passadas, é o caso, por exemplo, da levitação, que no plano espiritual, praticamente 100% dos seres utilizam a levitação e o teletransporte para se mover de um lugar a outro. Muito em breve, como já mencionado, já está nos planos que esta forma de levitar, ou seja, a tecnologia para tanto, estará disponível para o plano material. Muito em breve, a humanidade ou parte da humanidade conseguirá este feito. Também nos deparamos com alguns aparatos que são utilizados por nós no plano espiritual para adentrarmos nos planos astral e material, como o poder de invisibilidade e o poder da materialização. Evidentemente, os seres humanos têm uma grande limitação em sua audição, em sua visão, na utilização de seu cérebro. Existem muitos limitadores para os seres humanos. E aqueles seres humanos com características especiais conseguem alcançar um espectro de visão ou de audição maior do que os seres humanos normais, ou utilizam um pouco mais de sua capacidade cerebral. A estes seres humanos selecionados pelo plano espiritual, dá-se missões importantes para a elevação da humanidade, para a evolução dos seres humanos. E novamente mencionamos que estes seres humanos especiais têm como missão atingir, por exemplo, as comunidades científicas, de forma a abrir a comunicação entre o plano espiritual e os cientistas, servir como ponte de ligação entre a espiritualidade e a ciência, de forma que sejam transmitidos conhecimentos diretamente entre os grandes pensadores e grandes cientistas que estão no plano espiritual para com os seres humanos cientistas de suas respectivas áreas. Este nosso trabalho, essas sessões que fazemos semanalmente, tem como objetivo despertar na comunidade científica a possibilidade de comunicação com esses grandes cientistas que se encontram no plano espiritual. Imaginem o que seria da humanidade se fosse feita a ligação direta, a comunicação direta entre os grandes cientistas da humanidade, como, por exemplo, os espíritos de Nikola Tesla, de Albert Einstein, de Isaac Newton. O quão benéficas seriam essas comunicações? Este é um dos grandes desafios que este trabalho, que está sendo realizado por meio do nosso amigo aparelho e por meio de nosso amigo Mestre Tanaka, tem como missão, tem como grande objetivo: despertar no mundo acadêmico a possibilidade de comunicação com a espiritualidade. Não apenas o mundo acadêmico, mas também o mundo da medicina. Quantas coisas positivas poderiam criar os grandes mestres da medicina? Quantas vidas poderiam ser salvas se os grandes médicos pudessem receber intuições de mestres da medicina que já estão no plano espiritual? Quão benéfico seria para todos os seres humanos doentes a comunicação direta entre grandes pensadores da medicina com os nossos médicos atuais. E pensem em quantas são as possibilidades quando extrapolamos este mesmo modo de pensar para todas as outras áreas do mundo material. Quantos benefícios não traríamos para o nosso planeta Terra? Portanto, estamos aqui plantando uma semente, plantando esta pequena semente
que pretendemos que seja germinada de imediato para a humanidade. E vocês, seres humanos que nos ouvem através deste canal, também têm a responsabilidade de divulgar esta boa nova para que consigamos, o mais rápido possível, atingir uma massa crítica e tornar realidade este nosso planejamento. Quando digo nosso, é de todos nós, tanto dos seres de luz envolvidos neste trabalho por solicitação de nossos amigos mestres ascensionados, como também de vocês, seres humanos especiais, com conhecimentos avançados sobre a espiritualidade. Portanto, senhores, senhoras, jovens, é importante que cada um faça a sua parte para que essas mensagens cheguem ao mundo acadêmico, ao mundo médico, para que tenhamos esta comunicação aberta do plano espiritual, da espiritualidade para todos os cientistas, médicos e demais profissionais da atualidade. Bem, mestre Tanaka, creio que a mensagem de hoje está dada. Tenham todos vocês uma boa semana, com muita responsabilidade, se cuidando, cuidando dos seus entes queridos, neste momento complicado que vive a humanidade. E que estejam todos com a graça de Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos.